Olá, Ricardo. Obrigada, antes de mais, por estares a dar esta entrevista à Magafone, falar um bocadinho do teu percurso. E puxando a fita atrás, eu perguntava-te já, tu não tiveste uma vida nada fácil, já a começar pela infância. Fala-me um bocadinho do estigma dos retornados. É um estigma grande, principalmente para os retornados em si. Eu já sou o resultado, ou seja, eu já sou a pessoa que nasce nas colónias. Mas eu não senti tanto na pele, mas os meus pais, sem dúvida alguma, que sentiram, e porque tiveram que fazer, no fundo, reset, tiveram que reiniciar a vida deles pelo menos 3 vezes, e isso foi uma coisa dura, foi dura para eles. Eu, quando tinha 6 anos de idade, eu vim de lá com 2 anos de idade, de Moçambique, e entre os 2 anos e mais ou menos ali os 7 anos, nós não tínhamos casa, os meus pais tiveram que tomar uma opção, tipo alugar um café para fazer dinheiro ou alugar uma casa. Então alugaram um café, então o meu quarto era nos armazéns. Até de surgir o teu problema de saúde, não é? Já Verdade, muito novo tiveste que começar a enfrentar esta batalha. e é verdade, é verdade. Ou seja, por volta dos 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, o cabelo começou a cair, e estamos a falar nos anos 80. Hoje em dia é uma coisa banal, muito banal, mas não era. E então eu realmente sofri do estigma de ser diferente, de ter coisas diferentes, e do qual os miúdos normalmente são terríveis. Quando veem uma coisa diferente, são super cruéis. E pronto, foi uma fase, de qualquer modo, foi uma fase importante para, digamos, dar um murro na mesa e começar a treinar artes marciais, que para mim foi um fator super decisão no meu percurso. Transformou-me completamente. Eu não seria quem sou hoje se não fosse o karatê, se não fosse as artes marciais, se não fosse todo esse mundo que se abriu aos meus olhos, e que me ensinou muito e que me continua a ensinar, e depois todas as oportunidades que isso me proporcionou. Porque eu tive a oportunidade de estar com um mestre japonês, a viver com ele, e isso também foi transformador. Tive a oportunidade de visitar muitos países, fruto de ser atleta de alta competição. Pronto, tudo isso fez com que também a forma como nós olhamos para a vida, a forma como nós tomamos decisões, a forma como nós pensamos as coisas fosse diferente, e fosse um diferente, na minha ótica, para melhor. Quando tu dizes transformou-me, que características em ti é que tu notaste uma grande mudança? Eu era claramente um miúdo super, super introvertido, ou seja, super introvertido, super inseguro. Não ia ser muito difícil, se calhar, eu ter sucesso. Não posso dizer que é impossível, mas ia ser muito, muito difícil. Tinha uma cabeça muito de coitadinho e de sobreviver e de sobrevivente, quando hoje em dia sou precisamente completamente o contrário. Não sou extrovertido, falo para milhares de pessoas sem problemas nenhuns. Houve uma altura que tinha excesso de confiança até, ou seja, fui de um extremo ao outro, e portanto, não, de modo algum seria melhor líder também, porque era impossível na altura. Não era nem pouco mais ou menos um líder, ou seja, de certo modo, isso foi algo que eu também fui aprendendo. Felizmente também tive as pessoas certas à minha frente para me ajudarem a ter um percurso fantástico, como é o caso do Pedro Choi, que é famoso pela acupuntura. O Pedro Choi foi uma pessoa que foi mesmo uma pessoa super influente na minha vida, e depois outros que vieram a seguir também tiveram grande influência, e que hoje em dia me influenciam. Hoje em dia trabalho com pessoas e estou com pessoas que são de topo mundial ao nível do marketing online, e essas pessoas têm características de qual eu gosto muito. Não são só excelentes empresários, não são só excelentes naquilo que fazem, mas também são excelentes pessoas. São pessoas que também têm família, são pessoas que se preocupam com os outros, são pessoas que têm uma mente abundante, e nada disso seria possível se eu não tivesse começado esse caminho. Nesta luta do teu problema de saúde, houve um dia em que tu disseste, não, já chega, eu vou rapar o cabelo. Como é que foi tomar essa decisão? Olha, basicamente eu tinha uns tufos. Comecei a olhar para mim e disse: não gosto disto, acho que não faz sentido.
Eu já na altura já tinha bastante confiança, já tinha sido campeão do mundo de karatê, tinha muita confiança comigo e depois disse, já não faz sentido, vamos a rapar. E depois rapei e pronto, e foi de um dia para o outro e gostei muito, ainda por cima. Ainda hoje gosto. E a nível profissional, tu começaste no INE, não foi? Começaste no INE um Não necessariamente. Depende como nós olharmos. Se olharmos do ponto de vista de trabalho individual, ou seja, de eu começar a empreender, no fundo, foi mais atrás, porque eu comecei, os meus pais fizeram um esforço muito grande para eu ter um computador e eu comecei a fazer trabalhos de computador para outras pessoas. Outras pessoas, sei lá, precisavam de fazer teses de doutoramento, passar a computador, e então eu passava isso tudo a computador e fazia esse trabalho de processamento de texto. E, portanto, comecei a ganhar umas coisas Ok, assim. então o bichinho do empreendedorismo começou cedo. Sim, começou, porque eu queria ganhar o meu dinheiro e, portanto, para pagar as minhas coisas, até porque os meus pais não tinham grandes possibilidades, eu queria começar a fazer isso. Depois comecei a dar aulas de artes marciais, um bocadinho mais tarde, e as aulas de artes marciais que já começaram a dar algum conforto também, e começaram a pagar as coisas que eu precisava dos estudos. E também comecei de vez em quando a fazer segurança em discotecas, guarda-costas também de vez em quando, e isso também começou a ajudar, mas também depressa percebi que esse tipo de serviço era arriscado, era muito arriscado, que eu estava, como é óbvio, a arriscar-me, e então dei aulas de artes marciais. E quando eu me licencio é que a minha mãe tinha sempre aquela coisa de ter um trabalho seguro. Eu já andava com a ideia de ter uma empresa, mas a minha mãe falava muito de ter o trabalho seguro, etc. E então descobriu no jornal que havia um lugar para o Instituto Nacional de Estatística com um programador. E então a minha mãe convenceu-me a enviar as coisas. Eu não estava muito convencido, mas depois soube que haviam 400 pessoas a candidatarem-se. E quando eu percebi que eram 400 pessoas, disse, isto de 400 pessoas então é um desafio interessante. Então fui lá pelo desafio, não fui lá pelo cargo. Então fizeram todo o processo de seleção, um processo de seleção complexo, mas que eu fui selecionado no final e 10 meses depois estava a pedir a minha demissão do Instituto Nacional de Estatística. Pois, era isso que eu te ia perguntar. Realmente essa contradição já estava aí em ti, mas foste, pronto, com aquela noção de que os pais sempre empurram para o emprego que dá segurança e estabilidade. Mas depois deixas esse emprego seguro, assim, não, isto não é para mim e vamos partir. Havia essencialmente dois motivos. O primeiro era que aquilo acabava às 5h30 da tarde e às 5h30 da tarde parecia que eu ainda estava a metade do dia, portanto a mim não me fazia sentido ir para casa. Não me fazia sentido ir para casa. Então à volta as pessoas, embora nunca me falaram mal, mas eu sentia algum desconforto por parte das pessoas. Mesmo as pessoas, sei lá, a pessoa responsável de fechar a porta ficava à minha espera, porque eu ficava lá a trabalhar porque me dava gozo e porque eu queria fazer aquilo bem feito. E depois mesmo lá dentro, estive dentro de um projeto do Eurostat, que era um projeto muito giro, com dinamarqueses, com pessoas de fora, e que foi um projeto muito interessante, do qual eu fiz parte, e isso deu-me pelo menos alento até ao final do projeto de ficar lá. Depois comecei a perceber que não era bem aquilo, comecei a montar a minha empresa na marquise dos meus pais, da casa dos meus pais, comecei a montar uns computadores, comecei a vender umas coisas assim por fora, ao mesmo tempo que trabalhar no Instituto Nacional de Estatística, e essa altura disse, isto já não faz sentido. E demiti-me. E pronto. Mas tu lembras-te qual foi o teu pensamento nas semanas antes dessa demissão? Era algo que tu constantemente pensavas, não estou feliz aqui, Era uma decisão inadiável, era uma decisão, ou melhor, era uma decisão que ia acontecer. Se um ano depois, se 6 meses depois, era uma questão de timing. Aquilo que eu comecei a perceber é que com os clientes que eu estava a começar a angariar, a vender computadores, a fazer as coisas que eu queria não era bem aquilo que eu queria, mas que era aquela direção que eu queria, eu comecei a perceber que já não conseguia ter tempo disponível, porque eu mesmo sendo lá às 5 da tarde ou às 5h30 da tarde, que é quando terminava, digamos, com o horário, eu já começava a não ter tempo, então começava a achar que, ok, tenho que começar a fazer uma escolha, embora não ganhe de modo algum aquilo que eu ganhava no Instituto de Estatística, mas se eu conseguir ter este tempo todo disponível, se calhar vou conseguir fazer mais. E foi por isso que eu tomei a decisão. Mas foi uma decisão também, quando olho para trás, também foi refletida, não foi de cabeça para a frente, sem pensar em nada. Mas também estava a ver em casa dos meus pais, digamos, não ia propriamente ficar na rua se alguma coisa corresse menos bem. E tinha 24 anos, portanto,
Se era a altura de arriscar, era aquela, não é? Era aquela. Ricardo, e desta jornada, desde que lançaste por ti próprio, qual foi assim o momento mais difícil como empreendedor? Isso é muito fácil. 2003. Ok. 2003 eu faço uma jogada do ponto de vista de empresa arriscada, porque comecei a vender um produto chamado Camagest, que era um software de gestão de faturação, e eu queria metê-lo no mercado com grande impacto, mas não tinha dinheiro para ter esse impacto do ponto de vista de marketing, publicidade, etc. Não tinha. Então, tive uma ideia. Pensei, e se eu vendesse o software nos quiosques onde vendem jornais? Porque existem 15 mil pontos no país, 15 mil, portanto, se eu meter um software em cada ponto, são 15 mil pontos a vender o meu software, as pessoas, de uma forma geral, hoje em dia, infelizmente, por causa do Covid, isso perdeu-se bastante, mas havia o hábito das pessoas irem aos quiosques, comprar um jornal, até que já conheciam o senhor do quiosque, etc. E, portanto, os quiosques tinham sempre muita grande visibilidade, e eu achei que seria, por outro lado, eram vários pontos de contacto, ou seja, a pessoa via num quiosque e há outro quiosque e via também o meu software, e essencialmente eu achava que era uma estratégia interessante. Por outro lado, havia pessoas que achavam que eu era maluco porque vender software num quiosque não fazia sentido. Acontece que eu consegui um contrato de distribuição, uma empresa na altura chamada Electroliber, e eu consegui fechei o contrato com eles, e fiz uma distribuição do software. E nós fizemos muito dinheiro. Vendemos mesmo muito dinheiro. Acho que em termos de vendas, não sei, perto de $500 000, coisa assim já. Acontece que eu não recebi esse dinheiro, porque eu cometi um erro ingênuo de empreendedor, meti os ovos todos no mesmo cesto, ou seja, a distribuidora que era responsável por distribuir os quiosques pagavam à distribuidora, a distribuidora pagava a mim. Acontece que a distribuidora, já no momento em que eu faço contrato com eles, não estava bem financeiramente. E eu não me informei, enfim, vários erros que uma pessoa vai aprendendo. E eles venderam, eu tinha muitos clientes, mas não tinha dinheiro porque eles faliram e eu era um criador muito pequenino. E, portanto, esse foi um momento muito complicado, porque eu apostei todas as fichas nisso. Tinha 12 ou 13 pessoas já comigo, e pronto, e no momento em que eu pensava que ia receber o retorno financeiro, eu já tinha sabido, porque eles normalmente davam as indicações de vendas mais ou menos uns 15 dias antes, e eu sabia quanto dinheiro é que potencialmente ia receber, portanto, também aí fiz alguns erros que fiz alguns investimentos que ia fazer, e de repente vi-me que tinha os investimentos, não podia pagar alguns fornecedores, comecei a ter contas negativas nos bancos, comecei a ter as contas normais das pessoas, etc, e vi-me numa grande alhada. A certa altura eu estava com menos 50 mil, menos 60, 70 mil euros nas contas, e não sabia como é que ia sair dali. Digamos, como é que saíste? Não foi fácil. Foi, primeiro, felizmente que eu tive sempre uma coisa muito boa, que foi um controle mental muito grande, graças às artes marciais, em que eu chegava à noite, desligava o meu cérebro e dormia. Acho que não me lembro de ter tido assim uma insónia durante a noite toda, não conseguia dormir por causa de algum problema. Não, tinha desafios muito grandes, mas chegava à cama, desligava e adormecia. Isso sempre foi uma coisa muito boa. Mas a forma como eu ultrapassei foi, primeiro, alguns amigos que me ajudaram, que foram fantásticos, ou seja, nesse momento alguns amigos ajudaram-me financeiramente também, e que, digamos que injetaram algum oxigênio esse que me permitiu respirar um pouco. Claro que depois tive que tomar decisões difíceis, tipo não pagar determinados impostos, que depois viria a pagar mais tarde com mais multas, etc. Mas estava a tomar decisões, e isso fez com que eu ganhasse ali algum estofo. Por outro lado, comecei a fazer um marketing diferente. Na altura li um livro que me ajudou muito a virar. Foi um livro de um senhor chamado Jay Abraham, e o nome do livro é Getting Everything Out of All You've Got, que basicamente é como é que eu posso retirar algo que eu ainda não conheço dentro daquilo que eu tenho, dos ativos que eu tenho, como é que eu posso retirar algo
e que possa também começar a vender. E então esse livro ajudou-me mesmo muito. Ajudou-me mesmo muito a começar a repensar as coisas e a forma de ultrapassar. Os meus pais na altura também hipotecaram, fizeram uma segunda hipoteca da casa, que também foi também, digamos que injetou-se ali mais dinheiro, que ajudou muito a que pudéssemos crescer, crescer não, sobreviver, e pronto, e então a pouco e pouco as coisas começam, eu começar a tirar a cabeça debaixo d'água. E quando estou com a cabeça quase fora d'água, o fisco vem ter comigo para pagar os impostos que eu não tinha pago durante 2 ou 3 anos, e portanto foi mais um momento complicado. Mas aí eu percebo que só vender software a nível nacional que ia demorar mais tempo, e então percebo que tenho que ir para fora. E então consigo um negócio em Angola, um negócio razoavelmente bom, que me ajuda a virar, e depois a partir daí começo a fazer vários negócios em Angola, depois em Moçambique, depois em Cabo Verde, depois em Macau, depois em Espanha, depois, enfim, começa a virar, e é aí que a coisa começa a virar, e bastante. Ser empreendedor também é saber aqui contornar e ultrapassar obstáculos e redirecionar trajetórias. Às vezes as pessoas dizem que ser empreendedor é ser resiliente. E eu acho que não tem nada a ver com resiliência, tem a ver com uma coisa mais do que resiliência. Porque a resiliência tem a ver com o facto de nós sofrermos algo, e isso é a definição da resiliência, é haver uma perturbação e o objeto voltar à mesma forma, e aqui não. Nós sempre que sofremos alguma coisa já não voltamos a ser iguais, voltamos a ser ou mais fortes ou desistimos. E, portanto, como eu sempre tive algumas frases na minha cabeça que os meus mestres me meteram na cabeça, eu tive um mestre, um japonês chamado Shigeru Kimura, que me dizia sempre: quitting is not an option. Portanto, desistir não é opção. E então isso teve-me sempre na cabeça. Tanto é que em 2003, quando quase entrou em falência, se eu tivesse falido e fechado a empresa e aberto outra, não tinha problema nenhum. Mas acontece que o meu valor mais alto é honra. E, portanto, não me ia sentir bem para o resto da vida se eu tivesse feito isso. Que do ponto de vista legal estava tudo bem, se calhar ia deixar algumas pessoas na mão, mas eu não me ia sentir bem. E, portanto, era algo que eu ia arrastar toda a vida. E eu, na altura, pensei muito nisso e achei, nem pensar. Não pode ser. E, portanto, ser empreendedor tem muito também de quais os valores estão associados, e depois, como é óbvio, sabemos fazer aquilo que tem que ser feito, e, sobretudo, sabemos vender. Porque sem vender nada acontece. Ricardo, e o que é que gostavas de ter sabido no início deste percurso do negócio próprio? Eu adorava ter tido um mentor que já tivesse feito o caminho porque eu andei, digamos que, a bater com a cabeça nas paredes. Andei sempre com tentativa e erro, e nunca tive propriamente um mentor de negócios. Tive pessoas que me ajudaram pontualmente, mas nunca tive alguém que tivesse feito um determinado caminho e que me pudesse dar indicações e que me pudesse dizer: olha, se calhar por aí não, pensa isto, pensa aquilo. A coisa que hoje tenho, e se calhar não precisava, mas tenho e quero continuar a ter, mas na altura não. E, portanto, se voltasse atrás, era uma das coisas. Mas como tudo na vida, isto também há momentos, e na altura se calhar não era tão simples, porque a internet também não estava tão desenvolvida como está hoje, mas esse era o principal. E o segundo é, como é óbvio, gostava muito de saber o marketing que sei hoje. Isso sem dúvida alguma. A forma e diria mais, a terceira é vender, não sendo com uma conotação negativa. Como muitas vezes os empreendedores, quando começam a vender, que normalmente são eles mesmos que estão a vender, que são eles os comerciais, o vender tem um peso, uma conotação forte, e sentem-se desconfortáveis quando estão a vender, sentem-se desconfortáveis quando estão a apresentar o preço. Hoje em dia, claramente não. Eu adoro vender, porque sei que aquilo que eu estou a vender vai ajudar alguém. E a pessoa que vai comprar vai ficar ainda mais contente do que eu. E eu sei que vou ajudar a ter resultados, se a pessoa se empenhar também do outro lado. E, portanto, hoje em dia, vender é servir. É realmente um dos meus lemas. E isso é outro ponto que muitos empreendedores não olham e não sabem. E muitas vezes, pelo facto de não sabem,
porque não estão dentro de um ecossistema, dentro de um ambiente de pessoas que os puxa para cima. Quais achas que ainda hoje são as ideias erradas, os mitos que existem sobre o empreendedorismo? Há aquela... Mas isso é muito... Eu acho que há mitos portugueses e há mitos globais, não é? Há mitos portugueses que é que qualquer pessoa que é empreendedora, há muitas pessoas que acham que imediatamente ele é rico. Acham que o empreendedor que ganha muito dinheiro. Quando, principalmente nos primeiros anos, ganha menos do que as pessoas que contrata. Eu, durante muitos anos, a minha equipa ganhava mais dinheiro do que eu. Durante muitos anos. E, portanto, isso é um estigma. E depois, a própria sociedade em si, a forma como está montado, nós não somos treinados para ser empreendedores. Na escola, nós somos programados para ser executantes. Temos uma campainha que toca, que entra, estamos sentados, não temos hipótese, só podemos falar quando nos dizem. Portanto, há muita coisa que não nos estimula para ser empreendedores. E depois estava eu a dizer, na sociedade em si, não é estimulado o erro, não é estimulado as pessoas poderem tentar e poderem errar. Quando alguém teve uma empresa e faliu, principalmente em Portugal, fica com um estigma muito grande, fica com uma mancha e uma sombra durante toda a vida. Noutros países isso não é assim. Isso não é assim. E isso é um problema para nós, que espero que... Eu acho que, digamos que o Covid veio ajudar um bocadinho a que isso desanuviasse um pouco. Mas sim. E agora falando um bocadinho das coisas positivas, durante este percurso, qual foi para ti o momento mais gratificante? O momento mais gratificante é difícil de selecionar. É muito difícil de selecionar. Porque felizmente tive muitos, tive mesmo muitos. Mas eu diria que principalmente as pessoas que eu fui conhecendo e que tive a oportunidade de conhecer e que ainda continuo a ter a oportunidade de conhecer, eu acho que isso é o fator fantástico que tem sido. Porque eu às vezes quando estou a falar e digo que falo semanalmente e alguns deles diariamente com pessoas que são de topo da minha área, que é de marketing digital, algumas pessoas não acreditam. E eu não digo isso por arrogância, não digo porque é o que é, é um facto, não é algo que eu estou a aumentar. E isso é mesmo um privilégio. Só para ter uma ideia, nós vamos ter um evento chamado QI Live, que é um evento fundado por mim desde 2018, todos os anos temos esse evento. E nesse evento eu tomei uma decisão que vou sempre trazer os melhores dos melhores a nível planetário. Se os melhores forem portugueses, eu trago portugueses. Se os melhores forem americanos, eu trago americanos. Se forem chineses, eu trago chineses. E portanto, trago mesmo a nata da nata. E este ano, só os palestrantes juntos que vão falar representam mais de 2 bilhões de dólares em faturação. Ora, e mais, e todas estas pessoas que vêm falar este evento, são pessoas que vêm gratuitamente, ou seja, vêm num fator de contribuição. Mas nada disso acontecia se eu não tivesse também anos a fio a contribuir para eles. Portanto, há de certa maneira o que nós chamamos o gatilho da reciprocidade. Há uma reciprocidade do lado destas pessoas que vêm também, no fundo, ajudar-me aqui a ajudar outros empreendedores em Portugal. E conhecer essas pessoas é que tem sido uma coisa absolutamente alucinante. Tem sido por formas diferentes. A primeira vez que eu conheci um bilionário, que foi em 2014, salvo erro, em Londres, eu fiquei surpreendido porque as pessoas, num determinado nível, pensam de forma diferente. Têm o mesmo tempo que nós. Têm 24 horas. O dia deles não tem mais, não tem menos. Mas porque é que fazem mais e nós não fazemos o tanto? Portanto, há realmente fatores que são diferenciadores. E, portanto, por isso é que eu depois, desde 2007 para a frente, comecei a fazer uma jornada a mim próprio de todos os dias aprender uma coisa nova, ou de todos os dias ser um bocadinho melhor do que fui ontem. E isso porque se nós nos desenvolvemos como pessoas, seja a vários níveis, é óbvio que o negócio depois vai atrás.
para além da tua infância, para além do teu problema de saúde, tiveste mais uma grande batalha, que foi até teres os teus gêmeos, verdade? É verdade. Queres-me falar um bocadinho sobre essa montanha-russa de emoções? Sim, eu e a minha mulher casamos em 2005. Casamos em 2005. E eu em 2005 estava a sofrer ainda de 2003 ter tido a empresa que tinha ficado com o nosso dinheiro. E, e, nós começamos, e nesse momento, não, decidimos que ali nos primeiros 2, 3 anos não íamos ter filhos. Mas depois o tempo ia passando e nós dissemos, ok, está na altura. E começámos a tentar ter filhos. E as coisas não aconteciam. E portanto nós fizemos tudo, fizemos 8 tratamentos, fizemos tratamentos depois espirituais, físicos, mentais, fizemos tudo e mais uma coisa. E levou 10 anos a que nós tivéssemos os nossos filhos. E ainda para mais depois desse vieram gêmeos, portanto foi logo a dobrar. Tínhamos uma frase na nossa cabeça, que era uma frase que vinha do meu mestre japonês: quitting is not an option, desistir não é opção. E portanto, enquanto o corpo der, nós estamos cá. Eu acho que os grandes guerreiros fazem-se. E às vezes há pessoas que não são nada guerreiras, mas depois no meio da adversidade transformam-se e tornam-se guerreiros. Da mesma forma, ao contrário, já vi grandes guerreiros, principalmente até nas artes marciais, já vi grandes guerreiros, depois no momento da adversidade vão-se abaixo. E portanto, não sei. Achas que de certa forma tudo o que tu passaste te preparou para teres um negócio próprio, para passar por esta jornada até teres os teus filhos? Achas que tudo te preparou para o que enfrentaste? Eu acho que sim. A partir do momento que comecei a dar aulas de artes marciais e que comecei a dar aulas a alunos, e que esses alunos, de certo modo, a vida deles começava a ser transformada pelo facto de estarem a receber esse ensinamento, começou-me a incutir em mim. Eu fui escoteiro também, e já agora, como fui escoteiro, também fui chefe de patrulha. Portanto, todos esses cargos de liderança, fui delegado de turma quando andava no liceu, no ciclo, aliás, ainda no ciclo. Portanto, todos esses lugares de liderança, etc., começaram digamos que a picar em mim um sentimento que os meus pais também tinham café, portanto também eram empreendedores, começaram realmente a picar-me em mim, a dizer, ok, eu quero também ser dono da minha vida. Ou seja, todo este caminho preparou-me bastante, porque se não fosse, principalmente, se não fosse todo o caminho que eu fiz nas artes marciais, em que eu tive contacto também com os melhores do mundo, não me tinha ajudado também a pensar como é que eu posso estar com os melhores do mundo enquanto empreendedor também. Porque há uma frase de Jim Rohn que diz: nós somos a média das 5 pessoas com que mais convivemos. E isso é mesmo verdade. É uma frase clichê, mas que é uma frase mesmo verídica. Porque no momento em que eu tive rodeado dos melhores em termos de artes marciais, foi quando eu me tornei melhor e tornei-me campeão. No momento em que nos momentos em que comecei a ter melhores empreendedores e melhores marketeers ao meu lado, foi quando eu comecei a tornar também melhor empreendedor. No meio disto, ou seja, no gap entre cada um desses, eu tive pior. Foi quando eu tive os grandes desafios, quando tive as grandes chatices, quando tive os grandes problemas. Portanto, isso, sem dúvida alguma, que a jornada ajuda. E como empreendedor, de certeza que já conquistaste vários dos teus objetivos até hoje. Quais são os teus principais objetivos a partir daqui? Bom, o meu principal objetivo agora é ajudar nos próximos 2 anos, diretamente, não é indiretamente, diretamente 5.000 empreendedores portugueses. E quando digo diretamente é em que eu estou a lidar com eles diretamente nos nossos programas de mentoria. Esse é um objetivo. E associado a esse é colocar Portugal ao mesmo nível, se não superior, ao mesmo nível dos Estados Unidos ou do Brasil, em termos de marketing, porque eu sei que qualquer empresa que tenha um marketing que seja forte, principalmente o marketing online, vai fazer com que a pessoa tenha mais vendas, e se tem mais vendas quer dizer que tem um melhor negócio, se tem um melhor negócio consegue desenhar uma melhor vida. E a vida que nós criamos é alimentada pelo negócio que temos. E, portanto, esse tem sido um dos meus grandes objetivos. Obrigada, Ricardo.